Você já perdeu o controle numa situação que não merecia aquela reação? Não foi impulsividade de alguém imaturo, foi você. Você que tem anos de fé, anos de caminhada com Deus e mesmo assim você explodiu. E a vergonha que veio depois foi quase pior do que a própria explosão. Você ficou se perguntando, como eu ainda faço isso? E a resposta não está na sua falta de caráter. Está no que você vinha aguentando muito antes daquele momento. A psicologia tem um nome para o que aconteceu. E a Bíblia tem um dos retratos mais honestos que existem disso. Um homem que aguentou 40 anos de deserto e desmoronou numa única tarde. Seu nome é Moisés. Mas para entender o que aconteceu com Moisés em Números 20, você precisa entender o que ele tinha carregado até aquele dia. 40 anos no deserto. 40 anos ouvindo o mesmo povo reclamar das mesmas coisas. Água, comida, Egito. O texto registra mais de uma dezena de revoltas. E em cada uma delas, Moisés intercedeu, absorveu, segurou. Números 20 começa com a morte de Miriam, irmã de Moisés. O luto mal é mencionado e o povo já está reclamando de novo. Sem água, sem comida, eles dizem: "Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos aqui?" Deus instrui Moisés a falar à rocha, só falar. Mas Moisés pega a vara, chama o povo de rebeldes e bate na pedra 2 vezes. A água jorra, e Deus diz: "Por não terdes crido em mim, não entrareis na terra." 40 anos de fidelidade, e uma única tarde destruiu a recompensa. Hernandes Dias Lopes observa que o pecado de Moisés não foi só desobediência técnica, foi a usurpação da glória de Deus diante do povo. Ouvi-nos, ó rebeldes, não ouvi a Deus. No momento da explosão, Moisés colocou a si mesmo no centro da situação. E o que aconteceu no cérebro de Moisés naquele momento tem nome clínico. A psicologia chama de supressão emocional cumulativa, o processo pelo qual emoções repetidamente engolidas não desaparecem. Elas se acumulam. E o cérebro, que processa a raiva através da amígdala, vai aumentando a atividade dessa região a cada supressão não resolvida. Estudos em neurociência mostram que suprimir emoções cronicamente mantém o sistema nervoso em estado de alerta permanente, elevando o cortisol, aumentando a reatividade e diminuindo a capacidade do córtex pré-frontal de regular a resposta emocional. Em linguagem simples, quanto mais você aguenta a pressão, menor fica a sua margem antes da explosão. Moisés não explodiu por fraqueza de caráter. Ele explodiu porque o reservatório estava cheio há muito tempo. E a morte da irmã, somada à reclamação imediata do povo, foi a última gota num recipiente que já transbordava. Tim Keller dizia que o que você suprime não some, ele encontra uma saída. E normalmente encontra na pior hora, com a pessoa errada, com uma intensidade desproporcional ao gatilho imediato. Se você se reconheceu nisso, compartilhe esse vídeo com alguém que também carrega mais do que deveria em silêncio. E se inscreve no canal porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta. Preste atenção na estrutura do que Moisés fez, porque não foi um ato isolado, foi uma sequência. Primeiro, ele pegou a vara, ou seja, o instrumento do poder e não da palavra. Segundo, ele chamou o povo de rebeldes publicamente. E terceiro, ele disse: "Acaso faremos nós sair água desta pedra?", colocando a si mesmo como o autor do milagre. E por último, bateu na pedra não uma, mas 2 vezes. Cada um desses passos revela algo diferente. A vara foi a sensação de controle. O rebeldes foi a raiva acumulada transbordando. O "acaso faremos nós" foi puro orgulho. E a segunda pancada na rocha foi impulsividade, ou seja, o córtex pré-frontal já tinha saído da jogada fazia muito tempo. O Salmo 106, 32 a 33 registra com precisão o que aconteceu por dentro de Moisés. Irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. O texto bíblico não romantiza, ele disseca.
John Stott observava que o maior perigo na liderança espiritual prolongada não é a apostasia. É o desgaste silencioso que vai corroendo a capacidade de responder com fé, em vez de reagir com carne. Mas como você sabe que está chegando no limite antes de explodir? A psicologia identificou os sinais da raiva reprimida que aparecem muito antes da explosão e que a maioria das pessoas não conecta à raiva porque parecem outra coisa. Você usa ironia onde antes usava paciência. Não é humor, é raiva com roupagem de piada. Você sente uma irritação desproporcional com coisas pequenas. O trânsito, a louça fora do lugar, uma pergunta inocente. O gatilho é pequeno porque o reservatório está cheio. Você está cada vez mais na defensiva. Qualquer crítica, por menor que seja, parece um ataque pessoal. Porque por baixo da defensividade há uma exaustão que não aguenta mais absorver. Moisés tinha carregado o povo por 40 anos e ninguém perguntou como ele estava. A sentença de Deus sobre Moisés parece dura demais à primeira leitura. 40 anos de fidelidade e um deslize que estraga tudo. Mas o problema não foi a intensidade da emoção. Foi o que Moisés fez com ela e para quem a direcionou. Em vez de levar a exaustão a Deus, Moisés a despejou no povo. Em vez de falar à rocha como Deus ordenou, ele falou sobre o povo com raiva. O milagre ainda aconteceu, mas a glória foi para o lugar errado. Paulo escreve em Efésios 4:26: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A raiva em si não é o pecado. O que você faz com ela enquanto ela está ativa, isso sim é pecado. Moisés é um dos personagens mais humanos da Bíblia, justamente porque a Escritura não esconde a sua falha. Ela a registra com detalhes, não para humilhar Moisés, mas para mostrar que mesmo os que estão mais próximos de Deus precisam de graça o tempo todo. A santificação não é imunidade à explosão, é aprender aonde ir antes de chegar nela. Moisés não perdeu a terra prometida por ser fraco. Perdeu porque chegou no limite sem ter esvaziado o reservatório antes, porque absorveu tudo, guardou tudo, e quando o momento errado bateu na porta, estava cheio demais para responder com fé. A pergunta que esse texto faz não é: você tem raiva? Todo mundo tem. A pergunta é: o que você está fazendo com ela antes de explodir? Porque o reservatório não avisa quando vai transbordar. Ele só transborda. E normalmente faz isso na pior hora, com a pessoa que menos merecia, com uma intensidade que nem você mesmo esperava. Moisés esperou 40 anos para entrar na Terra Prometida e perdeu na última milha, não por falta de fé, mas por excesso de carga que nunca foi entregue ao único que poderia carregá-la.